Então a gente vai saber mais o que é preciso fazer, afinal de contas, para manter o seu corpo sempre bem hidratado, principalmente quem tem criança em casa. Sabe como é que é difícil fazer elas beber água na quantidade que é necessária. Quem vai nos ajudar nessa missão é o pediatra Delcides Neto, que já está aqui no estúdio com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Monique. Bom dia, Leandro. O que fazer? Ali na reportagem a gente já viu as crianças tomando um pouquinho de água, mas a quantidade dá a impressão que elas tomam muito pouquinho e principalmente só quando a gente chama a atenção para beber água. Elas não sentem sede? Sentem tanto quanto a gente. E o mais importante é que essa quantidade de água depende muito da idade da criança. Tem criança que esquece de beber água porque está brincando, elas não querem largar a brincadeira que eles estão fazendo para poder perder aquele tempinho para tomar água. Então a criança tem que ser lembrada realmente de que tem que tomar água. Não só as crianças também têm que ter uma oferta maior de água nesse calor e nessa secura que a gente vive. Eles têm uma perda diferente de água um pouco maior do que a gente, assim também como os idosos. Os idosos também têm que ter uma atenção especial para a hidratação. Agora, as crianças, às vezes, nesse calor, querem aquela água trincando de gelada. Pode? Pode. Não tem nada que fala assim, não pode dar água gelada que causa isso ou aquilo. Isso vai mais um pouco da preferência. Se você der uma água para a criança que seja uma água em temperatura ambiente, a aceitação pode não ser tão boa, com isso vai aceitar menos. O bom é ter um pouquinho mais de bom senso aí, tentar equilibrar a temperatura da água, fazer conforme as crianças dizem, fazer uma água trocadinha aí seria o ideal. E quais são os sinais da desidratação que a gente sabe que pode, inclusive, levar a problemas muito graves, até a morte? Quais são os primeiros sintomas de que a criança está apresentando uma desidratação? A desidratação ela tem duas linhas de sintomas que devem ser olhadas com cautela. Então, a mãe, como que ela poderia ver isso de uma melhor forma? Aquela criança que não está fazendo uma boa ingesta de água, que não tem um xixi em uma quantidade adequada, você tem que começar a pensar que essa criança não está recebendo uma hidratação conforme deve. Se isso continuar acontecendo, já começa a diminuir a elasticidade da pele, a boca começa a ficar seca, os olhos podem começar a ficar encovados. E esse tipo de coisa não é uma coisa muito fácil da família estar percebendo, porque eles não sabem examinar esses sintomas. Se alguma coisa nesse sentido começar a acontecer, procura o atendimento médico para ver se está na hora de se está na hora de começar ou continuar uma hidratação oral, ou se vai precisar partir para uma hidratação venosa. Se isso não for socorrido até esse momento, a desidratação ela parte já para uma outra situação, onde já começa a ter um colapso circulatório, não tem a demanda de sangue chegando nos órgãos vitais, e aí começam outros sintomas que aí deve ser identificado pelo médico e tratado prontamente com o soro venoso. Agora, tem aquelas crianças que dizem para a mãe, falam assim, mãe, não estou com sede de água, estou com sede de refrigerante. Pode trocar água pelo refrigerante? Não pode. A água, ela é um hidratante, ela é o hidratante mais natural do nosso organismo. A refrigerante vem com sódio, vem com, se não for os light, vai vir com açúcar, e aí a gente começa, se tiver uma diarreia, por exemplo, a perder mais líquido de acordo com a concentração osmótica desse soluto. Então, não é um excelente hidratante oral. E nem esses isotônicos que atleta usa após o treino. Aquilo ali, uma coisa é você ter perda de atleta em determinado momento, com suor e tudo mais. E outra coisa é a perda gastrointestinal da criança, que você perde outras coisas e que esses solutos poderiam fazer um desequilíbrio de sódio, potássio do organismo. A gente continua falando aqui com o pediatra Delcides Neto. Doutor, em relação a crianças que, por exemplo, têm muitos quadros de diarreia, de infecção intestinal, essas crianças, então, elas precisam de um cuidado redobrado com a hidratação. Eu costumo falar para os meus pacientes que a criança funciona como uma caixa d'água. A caixa tem que se manter cheia. A partir do momento que você perde, seja por vômito ou por diarreia, que normalmente essas viroses fazem isso, você tem que estar repondo essa caixa d'água para ela não esvaziar. Então, a reposição a cada perda, tanto por vômito quanto por diarreia, ela é extremamente importante, além daquela reposição que você faria no normal da criança sem ela estar doente. Então, a reposição ela é imperativa e é o principal tratamento da diarreia, da desidratação. Agora, a gente falou agora que não pode trocar a água pelo refrigerante e pelo suco. O suco já é um pouco menos ruim de trocar, mas ainda também continua não sendo o ideal. A fruta, a gente tem as frutas que têm um pouco mais de água, então assim, melancia tem bastante quantidade de água, mas não é o suficiente para poder fazer uma reidratação conforme precisa. Então, o suco de fruta, além disso, tem muita frutose, isso pode causar um certo desequilíbrio. O bom
seria um líquido equilibrado de solutos. Aí, no caso, a água de coco natural, ela é um excelente hidratante oral. E tentar evitar o suco nesse caso, dando prioridade tanto para o soro de farmácia, pacotinho, tanto para a água de coco, que também tem o mesmo efeito, ou até para a própria água, que seria melhor. Lembrar que a desidratação não é o problema, que nenhuma criança morre de fome na desidratação porque ela tem reserva energética, mas ela vai ter algumas complicações se ela ficar desidratada. Então o líquido continua sendo a principal coisa. A gente tem uma pergunta aqui, exatamente, a Adriana tem 3 filhas e elas ficam o tempo todo no apartamento e quase não bebem água. O que ela faz, no caso? Uma delas tem 2 anos, inclusive. É a idade que eu falei lá, que eles não gostam de perder tempo com a brincadeira. Tem que estar lembrando, tem que estar atrás, toma água. Pode deixar uma garrafinha por perto? Deve deixar, inclusive, esparramada, que assim a criança, se ela vê que a água está perto, ela se anima de ir lá tomar e ela sabe que a brincadeira dela não vai ser interrompida por muito tempo e vai tomar a água dela lá. E exercícios físicos, hein? Nesses horários de pico, a gente está apresentando bastante calor já, a umidade do ar está bem baixa. Eles podem ser feitos a qualquer horário? Não deveria, porque além da perda que a gente tem através do suor num horário desse que é maior e da diurese que a gente acaba fazendo no nosso xixi, as perdas através da respiração também existem, são as chamadas perdas insensíveis. Quando você junta todas essas perdas, você tem que tentar estar repondo elas também. Então, esses horários de pico, de maior incidência de calor e de sol, a gente tem que tentar evitar para que não se perca tanto de forma insensível assim. Tá certo, doutora. A gente agradece muito sua presença aqui hoje. Agradeço bem para quem participou com perguntas.